É muito importante você entender que as melhores graduações que têm vantagem no concurso da Receita Federal, nós vamos falar neste vídeo. E aí você vai entender se a sua graduação ela é compatível, ou melhor, vai te ajudar já na preparação. Por quê? Independente de qual graduação você fez, é muito importante você entender que você vai ter que estudar bastante. Exatamente porque as graduações que nós vamos falar, elas vão te dar uma noção, elas vão te dar um preparo, elas vão te dar pré-requisitos para você estudar. Você não vai abrir mão de estudar, você vai estudar, mas essas graduações fazem a diferença. E se você quiser fazer realmente a diferença no concurso da Receita Federal, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para o nosso curso de como se preparar para o concurso da Receita Federal, ser aprovado 2 vezes, estudando em média 3 horas por dia. Sim, é possível sim, eu passei por todo esse processo, entendi como é que precisa ser feito e deixei gratuito para você para poder facilitar sua vida, beleza? Vamos lá, né? O próximo concurso da Receita Federal está cada dia mais próximo e, por consequência, o concurso de analista tributário, porque nós acreditamos que sim, terá vagas para o concurso de auditor fiscal, sim, terá vagas para o concurso de analista tributário. Nós já estamos conversando há um tempo, mostrando para você o quanto que é estratégico você ser aprovado no concurso de analista, seja porque você quer parar no cargo de analista, seja porque você quer continuar sua preparação para auditor fiscal. E eu falei que ser aprovado em analista vai te ajudar a poder ganhar gás e conquistar o cargo de auditor fiscal. Exatamente porque, para aqueles que têm poucas horas disponíveis no dia, tem outras atividades a serem realizadas, o fato de estudar para analista tributário, ser especialista no cargo de analista tributário, vai te trazer vantagem. Assim como as graduações que nós vamos falar nesse vídeo. Então você percebe que, dependendo do seu perfil, você vai ter um lado positivo, favorável a poder ser aprovado no próximo concurso de analista tributário, ou algo que não vai te favorecer. Nunca você vai ter algo desfavorável. Por quê? Porque de qualquer forma você vai ter que estudar, tá? Então o próximo concurso está, quem tem 3 horas diárias ao longo da semana, eu oriento a fazer para analista. E quem é especialista no cargo de analista toma vantagem. Por que toma vantagem? Só para você ter uma ideia, no último concurso de analista tributário foram chamados mais de 800 candidatos. Isso, para um cenário de concurso público em que há disciplinas específicas, é muita gente. Por isso que eu falei que se você é especialista, avança e tem propriedade sobre o conteúdo, você quase que garante a sua vaga. Imagine você hoje no cenário brasileiro ganhando R$ 25 mil por mês. Isso é o que pode alcançar você como analista tributário no cenário de hoje, tá? Então quem é especialista garante a vaga. O cargo de especialista também vai ajudar aquelas pessoas que têm menos horas de estudos, mas que querem o cargo de auditor fiscal. E eu fiz isso. Se você já conhece a nossa história, sabe que eu era sargento paraquedista do Exército Brasileiro. Eu servia no 27º Batalhão de Infantaria Paraquedista quando fui aprovado no cargo de analista. Para quem é militar, sabe que é uma unidade em que não te proporciona estudar muito. Por quê? Você tem sempre missão, você fica depois do horário, você tem sempre atividade, e isso reduz o tempo. Meu objetivo era ser auditor desde o início, só que para mim era muito mais estratégico ser aprovado para analista tributário, sair desse cenário conturbado que é o militarismo, para poder depois dar continuidade para o cargo de auditor fiscal. Exatamente porque quem estuda para analista tributário está no caminho de ser aprovado para auditor fiscal. Ok? Isso é estratégico. Então você já sabe disso também, beleza?
Então, é importante entender que, às vezes, né, acontece no estudo para concurso público, você está desconectado, você sabe que é importante, você acompanha os nossos vídeos, você vibra, mas está faltando algo. E esse algo pode ser a nossa comunidade DNA Receita Federal. Imagine você estar dentro de uma comunidade em que pessoas querem ser aprovadas. Imagine você estar dentro de uma comunidade conhecendo ainda mais os cargos, conhecendo ainda mais técnicas, tendo um programa de estudo já delineado, individualizado para você. Será que vai te ajudar? Eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, se você tem interesse realmente em ser aprovado no próximo concurso da Receita Federal, você é quase que obrigatório entrar nessa comunidade, tá? Beleza? Nós vamos falar sobre as graduações. Graduações que facilitam no processo de estudos para analista tributário da Receita Federal. Vamos para a tela. Aqui nós estamos falando sobre o último concurso de analista tributário, em que você percebe que houve duas provas, a prova no módulo 1, a prova do módulo 2 e a prova discursiva. Então foram 3 provas na verdade, 2 provas objetiva e uma prova discursiva, tá? E aí, dentro dessas disciplinas, tá, que estão apresentadas para você, o primeiro cargo que eu oriento, né, que vai te ajudar a poder, né, ter base de estudos, que você vai sair um pouco à frente dos demais candidatos, é a graduação de Administração de Empresas. Jefferson, por que isso? Tá? Eu vou trazer como exemplo a graduação que eu fiz de Administração de Empresas na Faculdade Federal, ou melhor, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tá? Na minha graduação, e óbvio, ao longo da minha trajetória, eu fui sargento do Exército, e eu necessariamente estudei as bases, né, da língua portuguesa para concurso. E na própria faculdade teve língua portuguesa também, tá? Que era a língua portuguesa instrumental, tá? No mesmo curso de graduação, eu tive língua inglesa também instrumental como disciplina optativa. Eu optei para poder fazer essa disciplina. Teve também estatística e matemática financeira, tá? Teve também na minha graduação. Contabilidade geral também teve na minha graduação. Administração geral e pública também teve. Fluência em dados não teve, tá? E aí eu tive direito constitucional. Aqui, ó, tudo isso estava na minha graduação de administração de empresa, por isso que eu considero ela como uma das primeiras. A segunda graduação, vou botar em outra cor, é a graduação de direito. Porque, se você parar para analisar, dentro destas disciplinas, você tem direito constitucional, que você vê na faculdade de direito, direito administrativo, que você vê na faculdade de direito, direito tributário, que você vê na faculdade de direito, previdenciário, que você vê na faculdade de direito, e a legislação tributária e a legislação aduaneira é voltada para o direito. Então eu considero também, mesmo que não haja na graduação, você consegue ter uma referência do que é estudar essa parte do direito. Então você percebe que a segunda graduação é também a parte de direito. E aí existem aquelas pessoas que vão falar assim, Jefferson, você está falando de graduações de licenciatura, de bacharelado, mas se eu fizer o tecnólogo, qual é o melhor tecnólogo para o concurso da Receita Federal? Se você tiver o interesse em poder saber qual é o melhor tecnólogo, coloque aqui nos comentários. Porque estes tipos de informações nós trabalhamos dentro da nossa comunidade DNA Receita Federal. Por isso, quem está dentro da comunidade tem informação precisa que faz a diferença, tá? A terceira graduação, que eu considero, vou botar até aqui de verdinho, tá? A terceira graduação, que eu considero interessante, você percebe que tem várias disciplinas, eu considero a faculdade de letras, Jefferson Letras. Por que você considera letras? Vou falar por quê, tá? Letras, você vai ter a língua portuguesa,
Letras, possivelmente você pode fazer com língua inglesa, tá? E letras, você vai estar basicamente em muitas outras disciplinas, por exemplo, administração geral e pública, que é muita leitura e interpretação de conceitos. Os direitos todos ali, eles vão te dar uma base de quem estuda muito, de quem lê muito, de quem interpreta muito e tem os conceitos. Então facilita demais. Então quem é de letras é ruim, por exemplo, em exatas, tá? Vai ter dificuldade em raciocínio, racional não, mas a parte de matemática e estatística vai ter dificuldade. A parte de contabilidade vai ter um pouco de dificuldade. Mas estas disciplinas, elas têm muitos conceitos. E esses conceitos, eles são trabalhados, né, de forma não direta, mas indiretamente, na disciplina, na formação em letras, principalmente for letras, língua portuguesa e língua inglesa, tá? Eu considero essas três faculdades ali bastante top, mas tem uma faculdade que aprova demais na Receita Federal que você nem imagina, tá? E esse ponto é importante salientar para vocês, para que vocês possam entender que, cara, o fato de você não ser formado em administração, o fato de você não ser formado em direito, não vai te prejudicar em relação à sua preparação. Se você tem acesso ao nosso curso de como se preparar para o concurso da Receita Federal, ser aprovado 2 vezes, estudando em média 3 horas por dia, você é desta graduação que eu vou falar, destas graduações, por quê? Porque dentre aqueles que são aprovados no concurso da Receita Federal, muitos são formados em graduações diferentes dessas que eu coloquei. E aí, Jefferson, não estou entendendo nada, está bugando a minha cabeça. Você fala que estas graduações, elas facilitam dentro do processo de estudos porque te geram referência de conteúdos, mas quem realmente aprova são outras graduações? Sim, são outras graduações. E nós vamos falar aqui para você quais são as graduações que mais aprovam no concurso de analista tributário. Eu vou clicar aqui em empresa. Então, a primeira graduação que mais aprova, a segunda graduação que mais aprova, a terceira graduação que mais aprova, está exatamente nesse sentido. A primeira graduação é em engenharia. Engenharia. Ixi, foi lá para cima, Jesus. Voltou. Vamos lá, tudo edital aqui. Achei. Engenharia, certo? Engenharia é a primeira, tá? Diversos engenheiros são analistas tributários da Receita Federal, certo? Eu sei que a engenharia tem um leque de especialidades, tá? Por isso que eu acredito que seja a graduação que mais aprova no concurso. A segunda graduação que aprova muito no concurso da Receita Federal, analista tributário, é de odontologia. Odontologia, tá? Jefferson, mas odonto não estuda contabilidade, não estuda direito, e como que aprova? Eu, particularmente, acredito que seja pelo fato de ser uma graduação que te exige muito estudar, que te exige ir além, né? Termos técnicos, palavras difíceis. Isso acaba trabalhando o seu cognitivo e abre a possibilidade de você ter facilidade em outras disciplinas que você não tem habilidade. No meu concurso de analista tributário, a maioria dos meus colegas eram dentistas e me chamou a atenção. E eu perguntei o mais chegado, né? Um amigo muito próximo, né? Os dois amigos mais próximos, um era formado em educação física e o outro era dentista, formado pela Federal do Espírito Santo. E aí eu perguntei, cara, por que, velho? Por que você é dentista? Eu imaginava que o dentista estava voando, né? Ele, Jefferson, cara, tem dentista pra cacete. E ficar o dia todo curvado, mexendo, cara. Você com 40 anos já não tem coluna, já tem tendinite, fica todo zoado. E aí eu analisando, né, o que ele falou, eu falei, puta, realmente tem razão, né? Imagina, pô, você tá todo o tempo do mundo ali fazendo da sua parte profissional curvado naquela cadeira de dentista, tá? Então, faz sentido. Então, muitos colegas,
né? Muitos dentistas buscam o concurso da Receita Federal. E a última graduação, ela é a administração de empresas. Tá? A administração de empresas, ela está aqui, né, como as 3 que mais aprovam aí no concurso de analista tributário. Se você quiser saber qual é o melhor tecnólogo para que você possa fazer, já focado nos cargos da Receita Federal, principalmente de analista tributário, coloque aqui nos comentários para que a gente possa fazer um vídeo exclusivo sobre este tema, tá? É óbvio, se ninguém colocar nada, eu não vou fazer vídeo, por quê? Porque nosso objetivo é atender a nossa demanda. Por isso, deixe seus comentários, se inscreva no canal e deixe seu like. Se você compartilha os nossos conteúdos, você está dando um presente para um amigo. Então, utilize essa disponibilidade que você tem de dar um presente gratuito para uma pessoa que você ame muito. Compartilhe os nossos vídeos. Exatamente porque, gente, estudar para concurso público, independente da graduação, você vai ter que estudar bastante, principalmente para cargos da área fiscal. Analista tributário, você vai estudar menos que auditor fiscal, o nível de complexidade vai ser um pouco menor, mas você vai ter que estudar sim, tá? Vai ter que estar. E a cada dia que passa, esse concurso está mais próximo. Por isso que você que estuda para concurso público tem que ter claro na sua cabeça. Em concurso público, treinamento difícil, combate fácil.